Olá a todos, boa tarde. Todos me escutam? Conseguem ver aqui essa página inicial aqui da apresentação? Só vamos aguardar mais 1 ou 2 minutos para todo mundo adentrar aí a sala e dentro de instantes a gente inicia, tá bem? Obrigada aí, pessoal, pela resposta. Olá, Rafael, consegue nos escutar? Então beleza. Vamos, vamos iniciar. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar de hoje. Gostaria de agradecer a presença e informar que hoje abordaremos o tema Modelo Hidrológico Global e as aplicações no Brasil e no mundo. A expectativa é que o webinar tenha duração de aproximadamente 45 a 50 minutos e ao final nós abriremos para as perguntas, mas durante o webinar podem ficar à vontade para escrevê-las ali no botão de Q&A ou através do chat, que ao final nós responderemos a todas elas. O webinar de hoje está sendo gravado e posteriormente encaminharemos o link para todo mundo que participar. Tomo a liberdade de apresentar o nosso palestrante de hoje, o nosso colega engenheiro sanitarista ambiental, Maico Fontana. Sejam todos muito bem-vindos e um ótimo webinar a todos. Boa tarde a todos. Obrigado, Ariadne, pela apresentação. Assim como a Ariadne falou, meu nome é Maicon Fontana. Eu sou engenheiro sanitarista e ambiental formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. E atualmente eu trabalho no setor, no Departamento de Pesquisa e Inovação da DHI Dinamarca, setor também mais conhecido como BLU. Hoje, como a Ariadne falou, a gente vai tratar do modelo hidrológico global, tanto aplicações no Brasil e no mundo. Primeiramente, antes de a gente, de fato, adentrar o tema de hoje, eu gostaria apenas de mostrar meus agradecimentos aqui a toda a equipe do Global Hydrological Model e também a equipe de suporte da plataforma. Bem, para hoje a nossa agenda é uma breve introdução, uma contextualização geral, principalmente da situação que a gente vem vivendo no Brasil, referente à crise hidrológica, a descrição e benefícios do modelo hidrológico global da DHI,
estudos de caso. Aqui eu vou mostrar rapidamente aplicações em outros lugares do mundo, mas o foco mais é mostrar os resultados que a gente tem, por enquanto, para o território brasileiro. E também como acontece o acesso aos dados simulados, os resultados do nosso modelo hidrológico global. Bem, não é novidade para ninguém que o Brasil está atravessando por uma crise hídrica, acho que nos últimos anos, né, mas acabou que culminou mais no ano de 2021. Então, essas são todas as matérias que eu trouxe, manchetes de matérias que eu trouxe de setembro e outubro, praticamente, mostrando que o Brasil hoje, principalmente a bacia do Rio Paraná, né, centro-sul do Brasil, está passando por uma crise hídrica, uma seca considerável, já que é uma das piores secas dos últimos 70 anos. E a gente vê, então, que essa crise hídrica que vem enfrentando principalmente o centro-sul do Brasil, ela reflete em diversos setores da economia, como a gente vê aqui nas manchetes, né? Geração de energia, obviamente, já que nossa matriz energética depende, a grande maioria, de hidrelétricas. Também a seca interrompeu ou reduziu a navegação nas principais hidrovias do país, essas que ficam na bacia do Paraná também, e acaba afetando agricultores, a agricultura de forma geral e a aquicultura. Então, a crise hídrica tem um efeito dominó e acaba afetando diversos setores da economia. Então, uma ferramenta como o Global Hydrological Model, ele pode ser utilizado nesse sentido de auxiliar na gestão de recursos hídricos de larga escala, como o Brasil, que tem uma dimensão continental, e se tornar uma ferramenta poderosa no sentido de gerenciar esses recursos a nível de hidrologia de larga escala. Não é só apenas as secas, né, os eventos também de inundação, de eventos extremos de máxima também castigaram o Brasil esse ano, principalmente na bacia da bacia amazônica. A gente viu que o Rio Negro ultrapassou aí a maior cota registrada em 119 anos, que é o tempo que a gente tem de observações no Rio, e trouxe diversos problemas, principalmente para a cidade de Manaus, por conta desses eventos extremos de cheia, acho que foi mais no meio do ano, né? E, obviamente, esses eventos de cheia ou de seca, eles não afetam apenas o Brasil. Esse ano, que chamou bastante atenção também foi alguns eventos na Alemanha, que acabaram até mesmo fazendo vítimas fatais. Bem, após dada essa contextualização dos problemas relacionados à hidrologia que a gente vem sofrendo, principalmente nesse ano, mas já vem vivenciando há alguns anos, a gente parte então para a descrição e os benefícios da utilização do Global Hydrological Model. O que eu tenho primeiro aqui é um overview geral, um resumo do que é o modelo hidrológico global. Então, atualmente, a gente tem diversos datasets globais de observações do solo e também de dados meteorológicos. Referente a observações do solo, a gente tem datasets em escala global que cobrem todos os continentes para topografia, descrição de bacias e rios, uso do solo e também tipos de solo, entre outros, né? E referente a dados meteorológicos, hoje a gente tem datasets que cobrem o mundo todo, tanto para Hindcast quanto para Forecast, aí em Forecast falando em previsões de curto e longo prazo, e também Forecasts sazonais, né? Então, todas essas informações, até então, elas estavam de maneiras separadas, e a ideia foi agrupá-las, para, uma vez agrupadas, que elas formem a base para um modelo hidrológico global, né? A gente pode observar aqui também que os dados meteorológicos, atualmente, é possível até mesmo uma atualização horária deles a nível global. Então, o conjunto desses datasets globais, eles possibilitaram, por exemplo, a criação de forçantes, a estimação de parâmetros e também o delineamento de rios e bacias a nível global. Então, utilizando esses datasets globais, a DHI construiu esse modelo hidrológico global através de modelos NAM distribuídos, em verde aqui no meio da tela. Obviamente, vou explicar um pouco mais detalhadamente para frente como é constituído esses modelos NAM distribuídos, mas a parte hidrológica, a simulação chuva-vazão é praticamente feita pelo modelo NAM, e então os resultados da simulação hidrológica são roteados através de um roteador rápido na rede de rios
a nível global. Bem, uma vez que esses resultados foram gerados através do simulador, a gente tem aqui do lado direito, vou colocar um pin aqui, tem aqui do lado direito os datasets globais resultantes dessas simulações, né? Então, são diversas as variáveis simuladas, variáveis aqui que eu posso chamar de variáveis básicas do modelo, né? Aquelas variáveis que são de saída, que a gente extrai diretamente dos resultados do modelo, como, por exemplo, o fluxo de base, o escoamento superficial, os hidrogramas e entre outros resultados do modelo, né? E obviamente também a gente pode estar utilizando esses resultados e chegar em indicadores derivados que poderiam ser, por exemplo, como Flurry Index e Draw Index, né, através do cálculo, utilizando todos esses resultados de saída do modelo. E obviamente se o modelo é forçado de forma horária, ele também vai ter esses resultados de forma horária. Então a ideia central do Global Hydrological Model foi essa, né, agrupar esses datasets globais que até então estavam de forma separada, e através de um modelo hidrológico global que cobre, enfim, todos os continentes, chegar a datasets com valor agregado, ou seja, nesse processo, através do modelo hidrológico, agregar valor a esses datasets globais que até então eram informações separadas, né, independentes. Bem, como que o modelo hoje está estruturado, né? Falando já mais de características técnicas aqui. O modelo ele está separado em quadrículas globais, onde nós temos 10.000 modelos por quadrícula, cobrindo desde menos 60 graus negativos de latitude até 90 graus positivos de latitude, né? Eu até deixei em vermelho aqui, porque a gente vê que antes eu tinha esse gap aqui a partir de 60 norte, mas o modelo ele foi estendido até 90 graus de latitude norte nos últimos meses. Então, o total são 504 quadrículas, sendo que 321 quadrículas são quadrículas terrestres, ou seja, que realmente cobrem os continentes, né? E essas quadrículas, elas têm 10 por 10 graus geográficos. Então, a resolução do modelo acaba sendo de aproximadamente 11 quilômetros por 11 quilômetros, o que dá 0,1 graus geográficos. Então, se eu fizer um zoom aqui no Brasil, a gente vai ver, por exemplo, mais ou menos em torno de 20 quadrículas, 20 modelos que descrevem o território brasileiro, né? Cobrindo, então, também todo o mundo. O modelo, além dessas quadrículas horizontais, né, ou seja, em componente X e Y, a gente também tem dentro de cada quadrícula, ou pode-se ter, subgrids. Esses subgrids, eles são, na verdade, zonas de elevação localizadas em montanhas. O que acontece principalmente em zonas de montanha é que a gente também precisa de uma discretização na componente Z, principalmente em relação também a parâmetros, mas principalmente em relação à temperatura, para então criando esse gradiente dentro um gradiente vertical dentro da componente XY, dentro da quadrícula horizontal. E o runoff dessa quadrícula horizontal, na verdade, é a combinação, é a soma do runoff dessa discretização na vertical. A gente pode ver aqui, então, em escala global, já o dataset que é utilizado para fazer essa discretização na escala Z, no eixo Z. Então, é fácil ver aqui através da legenda, né? Nós temos um número de discretizações do subgrid no eixo Z em diversas partes do mundo. Fácil ver que nos Himalaias, por exemplo, a gente, além da componente X e Y, ainda a gente vai ter, acoplado a essa quadrícula horizontal, ainda em torno de 12 ou até 13, 14 no máximo, modelos na vertical. No Brasil, aqui nos Alpes também suíços, né, fácil de ver. Na América do Sul, a Cordilheira dos Andes, e quando vem para o Brasil, apesar de, enfim, a gente não ter altitudes tão elevadas como em outras partes do mundo, Cordilheira dos Andes, por exemplo, ainda mesmo assim a gente pode ver que tem em torno aqui de 4 ou 5, no máximo, modelos agrupados na vertical, principalmente no Planalto Central e também na Serra Geral. Bem, o modelo hidrológico, qual é utilizado, se chama NAM, NAM, as iniciais, né, são em dinamarquês, significam o modelo chuva-vazão,
Ele é um modelo, o NAN é um modelo clássico da DHI, já foi aplicado e verificado ao longo das últimas décadas em diversas regiões do mundo, e principalmente o que é importante para um modelo global em diversas condições hidrológicas e climáticas. É importante que um modelo, quando for construído nessa escala global, seja anteriormente testado, como esse já foi muito bem testado durante anos ou até mesmo décadas, para estar constituindo um modelo em escala global. Atualmente também o NAN está disponível em algumas ferramentas MAIC. Então é um modelo conceitual, como qualquer outro modelo conceitual, é baseado em estruturas e equações físicas ou semi-empíricas, e o NAN ele é dividido em 4 compartimentos. Então tem um compartimento de neve, compartimento superficial, compartimento de zona de raízes e também o de água subterrânea. O fluxo entre esses compartimentos e a capacidade de cada compartimento é dado devido através dos parâmetros do modelo, né? Então, a velocidade do fluxo, o volume de cada o volume de cada compartimento desse é descrito por 9 parâmetros básicos que compõem o NAN. Então são esses 9 parâmetros aqui, como por exemplo o máximo volume, máxima quantidade de água, o máximo volume da zona de raízes, por exemplo, ou então do compartimento de superfície. E esses parâmetros, quando rodados, ou enfim, um modelo hidrológico, quando rodado numa bacia específica, eles são calibrados para estar descrevendo a física daquele local em específico, né? Contudo, quando a gente trabalha com o mundo inteiro, como é o caso do Global Hydrological Model, então de menos 180 de longitude a mais 180 positivo, né, de longitude, menos 90 de latitude até 90 positivo de latitude, está cobrindo o mundo inteiro. Então a gente precisa estar trabalhando com uma estimação de parâmetros a nível global. Contudo, a gente deve encontrar uma maneira de estimar esses parâmetros de maneira fundamentada, que possa estar correndo, ser estipulado no mundo inteiro. Então, aí que começa um dos grandes desafios do Global Hydrological Model, né? Como extrapolar ou como cobrir o mundo inteiro com esses parâmetros do NAN. Atualmente existem 2 tipos de estimação de parâmetros que podem ser utilizados, ou pelo menos aqueles os quais a gente está considerando para o Global Hydrological Model. Então, um método de regionalização, que é uma calibração com dados de estações fluviométricas, ou uma abordagem baseada na física, né? Ou seja, explicar os parâmetros através dos componentes físicos daquela bacia. Bem, atualmente a gente, até certo ponto, prefere uma abordagem baseada na física. E o porquê disso, né? O método de regionalização, ele consiste em estar calibrando uma bacia onde se tem observações, e aí então regionalizar de alguma forma através de alguns dos métodos disponíveis para bacias próximas ou então para o restante inteiro do mundo, como é aqui o nosso caso, né? Contudo, essa abordagem de regionalização, ela tem uma sensibilidade às incertezas nas forçantes de observações. Ou seja, tu está, de certa forma, transferindo aqueles erros que existem nas forçantes e nas observações para os próprios parâmetros do modelo. A gente também sabe que existe uma rede de observações de vazão limitada a nível global, principalmente nos países em desenvolvimento. Uma dificuldade, então, seria isso para modelos distribuídos, porque a gente precisa de um grid contínuo, né? Uma vez que, como eu mostrei, o modelo global da DHI é um modelo distribuído no mundo inteiro, a gente precisaria de um grid também distribuído. A gente precisa de um grid distribuído de estimação de parâmetros. E uma fraca relação física, ela também pode complicar a análise de cenários, né? Uma vez que se aquela bacia aqueles parâmetros estão calibrados para uma determinada condição, quando se vai testar cenários diferentes, pode ser que aquela calibração não funcione. Então, por não existir essa relação física com as condições ou com as características daquela bacia em específico. Como acontece, então, essa abordagem baseada na física, que hoje é o que a gente prefere? São parâmetros baseados em observações quantitativas físicas. Então, a partir dos parâmetros daquilo que se vê na realidade, a gente faz se existe uma relação com os parâmetros do modelo hidrológico.
Facilita, então, a inclusão de datasets contínuos em escala global. Então, a gente já tem aqueles datasets que eu mostrei no começo da apresentação, e a gente vai rever eles daqui a pouco de novo. E, através deles, por serem contínuos, facilita essa estimação dos parâmetros de forma contínua também sobre os continentes. E o contrário da estimação de parâmetros através da calibração, facilita e possibilita a análise de cenários de maneira mais confiável. Além disso, o que seria o mais importante, proporciona, então, a estimação razoável de parâmetros em regiões sem medições fluviométricas, ou seja, como não tem medição, não tem observações de vazão, de qualquer forma a gente não conseguiria calibrar, mas, contudo, tendo essa abordagem física, a gente pode estimar os parâmetros a partir das características vistas em campo. Também pode-se considerar uma combinação de ambos, né? Então, eu até coloquei aqui uma estimação a priori, através de uma abordagem baseada na física, e então, para um maior detalhamento, uma calibração com os dados de campo observados de vazão. Algumas limitações referentes a esses parâmetros globais. Bem, a mudança nos parâmetros, elas devem ser fisicamente explicáveis, a gente não pode, de forma alguma, tá alterando parâmetros de forma aleatória ou então para atingir melhores resultados. Não existe, então, a calibração local dos parâmetros, esses parâmetros são todos estimados através da física. E a mudança na abordagem, ela afeta ou ela beneficia outras áreas, né? Então, por exemplo, quando se define uma relação física entre algum parâmetro e uma observação de solo, por exemplo, em um determinado tipo de ecossistema, como, por exemplo, na Amazônica, que é uma rainforest, né? Essa abordagem ela também vai ter que ser validada, por exemplo, em outras rainforests do mundo, como, por exemplo, no Congo. Então, uma alteração aqui para talvez tentar alterar algo na Amazônia também vai refletir em outras florestas tropicais, como no Congo. Outra característica importante dessa abordagem é a diferença entre a utilização de precipitação de satélite e precipitação de observações, tanto de radar ou como de estações fluviométricas. Então, atualmente, a gente prefere, para fazer a validação desses parâmetros, estar utilizando observações de radar ou de estações fluviométricas, porque a gente acredita que minimiza o erro nas forçantes. Então, uma vez que tu levanta a hipótese de que as forçantes têm uma carga de erro menor, de viés menor do que a precipitação de satélites, torna mais visível e mais fácil estar analisando a estrutura do modelo. Então, se tu tem uma certa certeza em relação às forçantes, se o modelo não está representando bem a hidrologia daquele local, possivelmente os erros estão na estrutura do modelo ou nos parâmetros. Mas é claro também que um grid gerado a partir de observações, extrapolado de pontos, né, de estações fluviométricas, também tem uma certa quantidade de viés. Outra característica interessante dessa avaliação dos parâmetros é a avaliação dos resultados do modelo, ou seja, dos datasets globais, das forçantes que a gente está utilizando para forçar esse modelo, nos rios, né, então nas estações fluviométricas. Ela evita a comparação direta entre forçantes do modelo, a gente consegue estar analisando esses datasets de forçante diretamente para ver o quanto aquela bacia em específico está calibrada ou não. Então, isso tem um processo que a gente chama um processo maior de avaliação do que, de fato, de calibração, porque tu está avaliando e averiguando os resultados diretamente nas estações fluviométricas. Isso é similar até certo ponto com bacias não monitoradas, porque, de qualquer forma, numa bacia não monitorada, não terias como fazer essa calibração, verificação, se tu não tem a estação fluviométrica na bacia. A estimação física de parâmetros, então, a partir de datasets globais. Quais são esses datasets que a gente está utilizando, pelo menos algum deles, né? O MODIS Land Use, né, um produto da NASA, também aberto.
um DEM de 90 metros de resolução, densidade de drenagem também a nível global, tipos de solos, grupos de solos e também um perfil de solos e a profundidade para a rocha, né? Então, todos esses datasets eles são utilizados para estar chegando aos parâmetros do NAM em cada local do mundo. Aqui a gente tem alguns exemplos de alguns parâmetros do modelo que foram derivados dessas características físicas. Então, por exemplo, aqui no canto superior esquerdo, né, a gente tem a constante de tempo para o escoamento de base, superior direito, o tempo de concentração, e aqui na parte inferior, o volume da zona de raízes. Então, é interessante ver como, por exemplo, no Brasil, né, quando se fala aqui no volume da zona de raiz, o quanto a gente vê diferença, né, quando se traça um transecto aqui na latitude, o quão diferente é do sul até a Amazônia, por exemplo, né? Que já se não observa na Europa, onde é um pouco mais constante, obviamente com exceção aqui dos Alpes, ou, por exemplo, essa parte mais árida da Espanha. Bem, após a parte hidrológica, após rodar a parte hidrológica e ter os resultados de runoff, de escoamento, o escoamento, então, ele pode estar sendo roteado nos rios, ele é roteado nos rios através de um roteador cinemático rápido. Primeiramente, a gente tem aqui uma estimação de vazão média dos rios, dada uma inclinação do terreno, então a gente pode facilmente estar calculando a velocidade. Esse é um método, computacionalmente falando, rápido, então ele permite a aplicação para longos períodos, como a gente vai ver aqui uma simulação de 20 anos rodada a nível global, de forma eficiente, né? Um tempo considerado suficiente para tornar isso operacional. Então, o conceito aqui de roteamento rápido, o que a gente tem aqui na direita é uma representação de como o modelo é montado, em escala quase de bacia aqui. Então, em amarelo, a gente tem as limitações da bacia. Os retângulos pretos aqui são as quadrículas, né, as tiles do modelo. E os pontos pretos, então, as exutórias das bacias. A gente pode ver na saída, no outlet de cada bacia, um ponto preto. O roteamento, então, ele é feito em 3 níveis diferentes. O primeiro nível é um roteamento NAM, ou seja, um roteamento dentro do modelo hidrológico, que acontece dentro do grid. O próximo roteamento é um roteamento interno da bacia do grid até a saída. E então, finalmente, um roteamento entre as bacias, sendo esse nível 2 e 3, esse roteamento cinemático que eu acabei de explicar. Então, são 3 níveis de roteamento, contudo, o primeiro roteamento é dentro do modelo hidrológico e os 2 seguintes roteamentos através do roteador cinemático rápido. Aqui tem uma representação focada mais na parte da Europa, da rede global hidrológica e de bacias utilizadas. A gente utiliza o HydroShed, que é da WWF, é um dataset aberto, o qual uma forma muito elegante de estar organizando tanto as bacias quanto a rede de drenagem, né, os rios. É interessante esse dataset também, porque ele tem diversos níveis de resolução, então tu pode conseguir estar trabalhando numa resolução de bacias, maior resolução ou menor resolução. Dessa forma que hoje o modelo global hidrológico, a DHI, está constituído para a delimitação das bacias e também para a rede de drenagem. Ainda que sobre a rede global hidrológica e as bacias, a gente tem um exemplo da China, então uma bacia com 1.855 quilômetros quadrados, formado por 12 mil bacias, e a gente observa então os pontos de cálculo, né, nos rios, os traçados azuis. A gente tem um ponto de cálculo na saída de cada uma dessas 12 mil subbacias, e obviamente aqui eu estou fazendo um zoom, né, mas isso se estende a toda a cobertura do modelo hidrológico global. Bem, já falando em calibração do modelo, né, estudos de caso, bem, a gente não chama de calibração, seria mais uma validação. Eu tenho um primeiro exemplo aqui dos Estados Unidos,
Então, nos Estados Unidos, a verificação do modelo é feita em aproximadamente 2.000 estações. Aqui, esse modelo ele foi rodado com precipitação observada, o que é interessante, com um grid de precipitação igual à resolução do grid do modelo, né, do nosso modelo, né, então 0,1 graus geográficos, aproximadamente 11 quilômetros. E o que a gente vê aqui são cada círculo desse nessa visualização em SIG, são os resultados de correlação entre a vazão simulada e observada. Os pontos em verde aqui, então a gente vê que é uma correlação entre 0,6 e 0,8. Então o modelo tá bem aderido aqui, principalmente na costa leste dos Estados Unidos, na bacia do Mississippi também. Outra verificação que está sendo feita dos resultados é na França, então em outras condições hidrológicas, né, com aproximadamente 150 estações, e aqui esse modelo também foi forçado com uma precipitação observada. Partindo para o Brasil, então, já que é o foco do webinar de hoje, a gente tem trabalhado no território brasileiro há alguns meses. A verificação dos resultados está sendo feita em 771 estações fluviométricas, boa parte delas provenientes da ANA, do HidroWeb, né, do nosso site de gerenciamento, nosso portal de gerenciamento desses dados. Contudo, também a gente está utilizando especificamente para a Bacia Amazônica um outro dataset que engloba também dados da ANA, mas também extrapola o território brasileiro, a Bacia Amazônica cobre mais do que o território brasileiro, né, o território peruano, por exemplo. Então, a gente está utilizando esse outro dataset chamado de SOL-HIBAN, que é Amazon Basin Water Research Observation Service. Então, a gente está utilizando esses dois datasets de observações para cobrir praticamente o território brasileiro por completo. Essas verificações no território brasileiro, elas estão sendo feitas com 20 anos de observações diárias, que cobre mais ou menos de janeiro de 2000, a partir de janeiro de 2000, até dezembro de 2019. Né? Obviamente, tem todas essas 771 estações, tem 20 anos de dados completos. A gente também está utilizando, no território brasileiro, a gente fez a verificação de diversos datasets globais de forçantes. Então, para a precipitação, a gente já utilizou, por exemplo, o GPM Late e GPM Final. Esse é o modelo da NASA, né? Também tem um dataset de observações, que é aberto, proveniente de uma universidade aqui do Brasil. Tem o SHIRPS, bem conhecido, né? Um modelo de precipitação, e o WIRA5 e o WIRA5 Land, que são dois datasets globais de precipitação da Agência Espacial Europeia. O interessante do WIRA5, por exemplo, é que ele trabalha com 5 dias de delay, né? Então a gente consegue trabalhar quase que em real time com esse dataset. Só tomar uma água, pessoal, um segundo. Para outra forçante do modelo hidrológico, né, desse modelo hidrológico em específico, é a evapotranspiração potencial. Então, a gente também já testou diversos datasets, como, por exemplo, o TerraClean, o MODES da NASA, esse GLIN, que é um dataset proveniente de uma universidade da Holanda, e também a gente está trabalhando com cálculo interno através de Priestley-Taylor, uma equação já bem batida, né, para cálculo de evapotranspiração potencial. Então, vou mostrar aqui agora, né, em outra página, um estudo de caso que a gente está trabalhando em validação ainda, em desenvolvimento, utilizando, então, como precipitação o WIRA5, numa resolução de 0,25 graus geográficos, e utilizando como forçante de evapotranspiração potencial Priestley-Taylor, com os dados meteorológicos de temperatura, radiação proveniente do WIRA5 Land com 0,1 graus de resolução. Transferir para a página. Bem, pessoal, então aqui a gente vê o território brasileiro, né, aquelas 771 estações da ANA que eu acabei de mostrar no PowerPoint. A gente tem estações distribuídas pelo Brasil inteiro. Cada ponto desse então é um ponto de verificação.
O que eu estou mostrando aqui são resultados de KGE, né, de KD, que hoje é um indicador de um indicador de desempenho de modelo que vem aos poucos substituindo o Nash, né? Está sendo bem explorado na literatura atual. Então, o que eu tenho algumas estatísticas calculadas aqui para o KGE, para o KDE, zero, valores maiores do que zero, né? São 75% dessas estações. Então, a cada 4 estações, a gente tem 3 estações com KDE positivo. O KDE, ele varia de menos infinito até 1, e existe também hoje uma discussão na literatura de o que seria um KDE aceitável, né? A nível quase que continental, como esse modelo aqui do Brasil, a gente pode aceitar um KDE maior do que zero, é assim que a gente está trabalhando. Então, a cada 4 estações, a gente tem 3 estações com KDE positivo, dando uma média de KDE de 0,42. Então, eu vou aproximar aqui os resultados em algumas das bacias onde a gente tem um resultado considerável, e também bacias que são rios que são importantes para diversas aplicações e diversos setores da economia do Brasil, né, com um volume, uma vazão considerável. Então, por exemplo, aqui se eu foco na bacia do Tocantins, um pouco acima do reservatório de Tucuruí, aqui no Rio Araguaia, né, a gente então conseguiu acessar o hidrograma aqui do lado direito. Aquela simulação de 20 anos, tem um Nash aqui de 0,64, um KD de 0,72 e uma correlação de aproximadamente 0,8. Então, a gente observa que valores simulados em azul, né, e valores observados na estação em vermelho, a gente observa que o modelo está conseguindo aderir à dinâmica dessa estação em específico, e também aqui a montante, né, não só tão no Rio Araguaia, mas também no Tocantins. Quando se olha aqui em dados de water balance, em resultados de balanço hídrico anual, ou seja, acumulados no ano, a gente tem aqui um erro de 7,4% negativo, em módulo, então, menos que 10% de erro, uma simulação simulada de 416 milímetros por ano, enquanto uma vazão observada de 450 milímetros por ano. Tem outros dados aqui também de precipitação, ou seja, as forçantes, né? Precipitação e evapotranspiração. Outro resultado interessante de mostrar, no começo do webinar eu falei sobre o Rio Negro, né, na bacia amazônica, que atingiu aquele nível, um nível mais alto quando se tem medições. Se eu aproximar aqui nessa estação do Rio Negro, deixa eu ver alguns resultados interessantes também, é o mesmo esquema de plots, né? Então, 20 anos, simulado e observado em vermelho. A gente também pode ver que o modelo está bem aderido ao hidrograma medido. E aqui no acumulado, no calendário, né, observado e simulado, a gente vê um erro de 3,8% de water balance. Então, é uma região com uma vazão específica bem alta, né? Então, vazão observada aqui de 1914 milímetros por ano e a simulada de 1993. Então, apenas menos que 4% de diferença entre simulado e observado anualmente para essa parte amontante aqui da bacia do Rio Negro. Saindo aqui um pouco da bacia amazônica, por exemplo, indo para o Rio São Francisco, né? O modelo hidrológico atualmente ele não considera estruturas hidráulicas, então a gente não tem como fazer a verificação a jusante de barragens, por exemplo, ou de hidrelétricas, por isso que não existe nenhuma verificação aqui mais na parte baixa da bacia do São Francisco, uma vez que ela tem diversos reservatórios, né? Então posso focar talvez aqui numa estação mais de montante, como por exemplo, deixa eu ver uma que é interessante aqui. Essa na própria cidade aqui de São Francisco, localidade de São Francisco, a gente também vê que o modelo já não representa tão bem como estava representando no Rio Negro, né? Ainda está sobre desenvolvimento, mas mesmo assim ainda tem um erro de water balance aqui próximo de 10%, e a dinâmica dos picos aqui ainda está bem representada, né? Indo já para o sul do Brasil,
a bacia do rio Uruguai, por exemplo. Fácil de observar aqui a bacia do rio Uruguai, né, menor do que aquelas do norte. Então, se eu focar, por exemplo, aqui em alguma das estações, a gente vai ver também aqui uma representação boa de hidrograma, e quando se trata de water balance também, em módulo aqui, menos que 10% de erro, né? Water balance acumulado anualmente para simulado e observado. Então, simulado aqui 750 milímetros e observado aproximadamente 800 milímetros, né? Então, um erro menor que 10%. Outra região interessante do sul do Brasil é o rio Itajaí-Açu, né, que castigou durante a história muitas vezes Itajaí com inundações severas. Então, posso focar aqui em uma estação mais de jusante no rio Itajaí-Açu. E a gente observa aqui um resultado de water balance muito bom, né? Menos de 1% de erro, então 0,8%, quando observado 808 milímetros e simulado 814 milímetros. Bem, são 700 e quase 800 estações, eu não consigo mostrar todas, mas acho que já posso dar uma boa overview assim, do como nós estamos trabalhando e evoluindo no modelo. E se tratando em território brasileiro inteiro, a estatística a ser considerada é essa, né, que a gente tem 75% de QDI positivo quando se trata de território brasileiro, e também aqui algumas estações ainda montantes na bacia amazônica que não fazem parte do território brasileiro. Bem, como é o acesso aos dados, os resultados do modelo? A arquitetura de dados, então, para o modelo hidrológico global. O que a gente viu até agora foi essa parte da esquerda aqui, então, né? A gente viu toda a parte do back-end, onde está o motor das simulações mesmo, gerando séries temporais, mas também resultados em grid, né? Em malha, uma vez que é um modelo distribuído. Esses resultados, então, eles são passados para um banco de dados, e o cliente final pode estar acessando esses dados através de uma API da Mike Cloud, né? Que é a nuvem, o serviço de nuvem da DHI, não só para o Global Hydrological Model, mas também para outros serviços. E esses dados eles podem estar sendo utilizados para quê? Então, né? Para projetos, por exemplo, como eu falei no começo, para gestão de recursos hídricos, estudos hidrológicos de larga escala. Também podem ser utilizados, por exemplo, em aplicativos, né? No sentido de estar forçando, por exemplo, utilizando como condição de contorno em sistemas de previsão de cheia, ou seja, uma forçante, uma condição de contorno para um modelo mais refinado, e também está sendo utilizado nos próprios nos modelos no Mike Software, como condição de contorno, como verificação também dos resultados. Estudos e investigação também relacionados a mudanças climáticas, né, o que está relacionado mais aqui à parte de projetos. Então, é claro que um modelo nessa escala, né, nessa resolução de 0,1 graus, ele não pode ser utilizado para detalhamento, por exemplo, de projetos executivos, mas pode servir já como já como condição de contorno, ou então uma aproximação daqueles resultados que vão ser refinados para uma aplicação que exija tal refinamento. Hoje são 3 datasets disponíveis. Os datasets de resultado eles se diferenciam entre si de acordo com as forçantes. Então a gente tem o GHM IBM, que é atualizado com uma frequência horária e trabalha com 15 dias de forecast, então um alcance médio, né? O GHM seasonal, né? Então ele tem 9 meses de forecast e é atualizado todo o segundo dia do mês, e trabalha com dados de forçante de precipitação do NOAA. O CHIPS, que é utilizado como um hintcast de 20 anos, aí talvez mais utilizado para projetos de engenharia, mesmo que se precisa conhecer aquela área em específico, atualizado de forma mensal, além de todos esses dados de SIG, que são utilizados como dados de suporte para o Global Hydrological Model. Bem, pessoal, o que eu tinha para apresentar sobre o Global Hydrological Model é isso, e a gente abre agora uma sessão para perguntas. Eu acho que o pessoal já está enviando as perguntas, né, Ariadne?
Já sim, Michael. Parabéns aí pela apresentação. A gente tem aqui uma pergunta que é: os resultados do modelo são disponibilizados gratuitamente? Não, não. De forma gratuita, não. Os resultados do modelo eles são comercializados, como eu acabei de mostrar, através do serviço de nuvem da DHI, para essas finalidades as quais eu citei. São dados pagos. Aqui o Jonathan ele tem duas perguntas. Qual a resolução temporal da calibração? E qual o dataset observation e de qual universidade seria? Bem, primeiro a resolução, né? Da resolução temporal, né? É isso, né? Isso. Tá. A resolução temporal da calibração hoje ela está sendo feita com dados diários. Até porque o que a gente tem hoje disponível da ANA na maioria das estações são dados diários, né? Isso falando em Brasil. Então, time step diário para calibração. E esse dataset de forçante da Universidade Brasileira, eu, eu não lembro exatamente o nome da Universidade Brasileira, mas é uma parceria com a Universidade do Texas. E isso está disponível online, bem fácil de encontrar. Pesquisa como é, Precipitation Observation Dataset for Brazil, que acha bem fácil. Eu acho que a resolução dele está como 0,25. Desculpa, estava com o microfone no mudo. Ah, sim. Aqueles coeficientes de correlação são de dados diários? Impressionante. O Jonathan fez esse comentário, né? Sim, eu acho que ele está falando dos Estados Unidos, né? Sim, sim, são dados correlação diária. Diária. A Thaisa pergunta qual o formato de exploração dos resultados do modelo e se há algum sistema de importação. Ela também ela faz aqui um complemento. Há alguma comunicação desse software em termos de entrada e saída de resultados com FreeFlow e Multiflow? Vamos uma pergunta por vez, né? É, Tem... desculpa, então vamos lá. Vamos lá. Qual é o formato da exportação dos resultados do modelo? Essa é a primeira pergunta. Tá, posso responder? Pode, claro. Então, o formato eu acho que ela está falando o formato de arquivo, né? O formato de arquivo, principalmente nos formatos da DHI, né? DFS0 ou então DFS2, se for em grid, mas isso tudo, obviamente, se for para estar utilizando um tipo de aplicação específica, a gente pode estar conversando melhor para entender essa relação entre formatos de diferentes plataformas. Não vejo problema de uma conversa nesse sentido. Acho que a pergunta complementar dela é essa, e se há algum sistema de importação, né? Sim, hoje a gente trabalha com o sistema de nuvem da DHI, né, onde é possível estar acessando esses dados, mas também a gente pode estar conversando na sequência em relação a outros tipos de conexões que podem ser feitas com softwares em específico, né, não sendo da DHI, por exemplo. E se há alguma comunicação desse software em termos de entrada e saída de resultados com o FreeFlow ou Multiflow, que acho que é a integração, né? Sim, essa parte de integração especificamente com o FreeFlow, eu não sei te explicar, porque essa água é subterrânea, né? Então é algo que a gente pode estar verificando e eu vou mostrar meu e-mail aqui no final. Se quiser pode mandar um e-mail para mim ou então para a Ariadne, para a Raidorim, que a gente dá sequência nessa conversa. Com certeza. Temos aqui uma ótima apresentação. Você saberia explicar o porquê que alguns casos, o porquê em alguns casos os modelos apresentam picos maiores de vazão do que de dados? Bem, o modelo ele está ainda sendo desenvolvido e verificado, né? Então é normal que ainda apareçam e o modelo não esteja representando todos os picos de forma consistente, de uma forma perfeita, né? Então é algo que ainda está sendo desenvolvido, mas acredito também que é algo que, se falando em termos de Brasil, né, em 771 estações, a gente não vai conseguir representar cada um desses picos para dados diários, multiplicando esses 771 estações por 20 anos, né? Então a gente realmente não espera que seja uma calibração e não existe uma calibração perfeita. E também aqui, houve casos em que a vazão observada foi maior do que a estimada pelo modelo?
Saberia explicar o motivo disso ocorrer também? Sim, existem esse tipo de caso, tanto quanto é maior quanto é menor. Como eu respondi, a gente ainda está, né, verificando esses resultados. Pode ser que seja algo referente à precipitação, por exemplo, o que eu mostrei aqui foi resultados do ERA5, né, que é um dado de precipitação de reanálise. Então, tem dado de satélite, tem dado observado também, mas a precipitação, pontualmente, ela pode não estar representando bem o fenômeno, uma vez que a gente está falando de dados distribuídos, né, numa grade. Então, os motivos, especificamente para cada bacia, eu acho que eles devem ser tratados de forma separada. Mas não é o que a gente espera, né? Uma calibração de 100% em quase 800 estações em diferentes bacias do território brasileiro. Bom, pessoal, mais perguntas? Bom, Michael, acho que você pode deixar aí também, né, os seus contatos. Eu também estou escrevendo aqui o nosso contato da Hydroinfo. Então, ficamos aí à disposição de vocês. Como o Michael falou, né, se o pessoal tiver aí dúvidas com relação à integração com outros softwares, pode escrever aqui para a gente ou para ele diretamente e a gente responde aí com a mais brevidade possível. Mais uma vez, gostaria de agradecer a participação de todos e muito obrigada, Maicon, parabéns pelo trabalho e nos vemos em breve, então. Tá certo, obrigado também, Ariadne, obrigado a todos os participantes. O meu e-mail está aqui, mamf@therediargroup.com. Então, qualquer tipo de dúvida pode estar escrevendo para mim ou, como a Ariadne falou, para a própria Hydroinfo. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.